Graça e paz sobre a tua vida. Do que se trata o Evangelho? A gente precisa entender do espalhar do Evangelho. Se trata simplesmente da expressão da graça de Deus, do entendermos a graça de Deus e de conduzirmos as pessoas ao conhecimento dessa graça. Nós precisamos entender que, assim como Cristo foi a revelação visível dessa graça, a manifestação visível da graça de Deus, nós, como igreja, somos essa expressão. Ele nos atribuiu essa responsabilidade, nos deu este papel. E aonde formos, devemos falar dessa graça, revelar essa graça. E assim como é nos nossos dias, também foi no início da igreja. Por motivos diferentes, por razões diferentes, mas sempre é essa graça operando e conduzindo as pessoas ao conhecimento da vontade do Pai, levando as pessoas a se converterem a Deus, a viverem o reino de Deus, a andar com Deus. O espalhar do Evangelho fala disso. E isso lá em Atos, nós podemos ler Atos 11, 19, depois do 20 ao 21, diz assim: Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra de Deus, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos crendo, se converteram ao Senhor. Então o que a gente precisa compreender é isso. O Evangelho esparrama. Esparrama quando nós proclamamos, quando nós anunciamos. E nós anunciamos palavras, expressamos em palavras a graça, o amor, falamos dela, revelamos Deus, falamos do conhecimento de Deus. Mas o verdadeiro esparramar, o verdadeiro proclamar, está na maneira como nós vivemos, como revelamos essa graça diante de todos. Temos que entender isso. Se não compreendermos que nós devemos e temos que ser transparentes diante de Deus, visíveis, não só diante do Pai, pois não tem como nos escondermos dele, pois ele nos conhece plenamente, conhece tudo o que pensamos, tudo o que desejamos, todo o desejo do nosso coração. As pessoas podem ser que não, mas ele conhece. Mas o importante é que nós precisamos ser transparentes e deixar essa graça fluir, conduzindo as pessoas com quem nós nos relacionamos ao desejar de conhecer essa graça, de conhecer a Deus, de viver a vontade do Pai, para a glória do seu nome e para o louvor do seu nome. Não temos outra coisa a fazer, não ser revelar essa graça. Não podemos, por isso, ser religiosos diante das nossas ações, diante do que fazemos, porque na religiosidade o que queremos muitas vezes é converter as pessoas à nossa religião, e não é esse o nosso papel, não é esse o propósito das nossas vidas. Não estamos aqui para converter ninguém à nossa religião. Estamos aqui simplesmente para revelar Deus, manifestar esse Deus a todas as pessoas. Precisamos entender essas coisas, precisamos compreender a vontade de Deus para as nossas vidas e sermos o instrumento da expressão dessa graça diante de todos. Que a gente possa crescer, amadurecer, compreender a vontade de Deus e fazer das nossas vidas a verdadeira oferta, a oferta que agrada a Ele, que revela Cristo em nós. Revela que nós compreendemos e entendemos a vontade de Deus, nos submetemos e agimos como nosso Senhor. Nós seguimos o seu modelo, que nós negamos a nós mesmos e manifestamos essa graça diante de todos. E independente do que são, do que fazem ou do que conhecem ou experimentam, precisamos revelar a graça. O operar de Deus será em cada um, levando ao conhecimento, ao entendimento, pois é Deus o operar do Espírito nessas vidas que os conduz ao entendimento da vontade. Mas nós precisamos ser a expressão dessa graça, os responsáveis pelas vidas, os reconciliadores dos homens com Deus.
Que a graça possa nos conduzir, nos ensinar e nos levar a compreender nosso papel e, principalmente, a revelarmos essa graça diante de todos. Assim como aconteceu no início da igreja, e aonde formos, onde pisarmos, aonde colocarmos a planta de nossos pés, possamos expressar de maneira visível essa graça a todas as pessoas. Que a gente possa aprender isso, entender estas coisas e nos submetermos à vontade de nosso Deus. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.